Pai do Senhor Jesus Cristo, bom dia, boa tarde ou boa noite, pois eu não sei que horas você está vendo esse vídeo. Eu me chamo Carielle. E eu me chamo Pietro. E hoje nós vamos falar com vocês sobre um tema muito importante. Por que Jesus morreu? E o que é o plano de salvação? Vocês saberiam nos responder essas perguntas? Fique até o final e você saberá com mais exatidão sobre o tema. E então, por que Jesus morreu? Jesus morreu para restaurar o relacionamento entre Deus e a humanidade. Ele morreu para pagar pelos nossos pecados. A humanidade não conseguiria resolver o problema sozinha. Adão e Eva haviam infectado a humanidade com o vírus do pecado. Todos estavam espiritualmente mortos e estavam incapazes de se salvar. Jesus, o Filho de Deus, sem pecado, foi oferecido como propiciação pelos nossos pecados. E a sua morte satisfez a justiça de Deus. E é então que recebemos a justiça de Cristo. Para derrotar o poder do pecado e da morte. Então receberemos a vida eterna. Já que nós já sabemos por que Jesus morreu, o que é o plano de salvação? O plano de salvação é um projeto organizado por Deus para salvar e libertar a humanidade do pecado e da morte e para restaurar o relacionamento da humanidade com Deus. E quando começou a surgir, Carielle? O plano de salvação já existia na eternidade. E Carielle, e quando que ele foi revelado? A partir de quando Adão e Eva pecaram. E Carielle, me diga uma coisa, como se cumpriu? Com a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Pietro, e o que você definiria como pecado? Bom, o pecado é qualquer ato, sentimento ou pensamento que vai contra os padrões e a vontade de Deus. Pietro, e como se originou o pecado no universo? Foi quando o diabo se rebelou contra Deus e acabou sendo expulso do céu. E no mundo? Foi quando Adão desobedeceu a ordem de Deus. Quais são as consequências do pecado? A morte física e espiritual, a imagem de Deus foi maculada, a natureza humana foi corrompida, culpa judicial sobre toda a humanidade, rompimento da comunhão entre Deus e o homem, depravação humana e a incapacidade do homem de se libertar sozinho. Pietro, agora nós iremos falar 10 principais atos que resultam na salvação do homem. O primeiro deles é o amor, porque lá em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, gente, a salvação humana só é possível porque Deus nos amou de maneira inexplicável e imensurável. O segundo ato que resulta na salvação humana é a expiação. Expiação é o meio pelo qual Deus achou, para reparar o pecado humano através de um ato redentor. Através da morte de Jesus Cristo, teve algumas características. A primeira característica ela foi expiatória, ou seja, o pecado foi expiado, foi voluntária, ele que se ofereceu. Quando em João 3 ele fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu seu Filho unigênito. E foi também vicária, ou seja, em favor de outras pessoas. Foi propiciatória, o pecado foi coberto. Sacrificial, ou seja, ele foi oferecido como holocausto. E foi também substitutiva, ou seja, ele nos substituiu, meros pecadores, e também redentora, ou seja, o preço foi pago por nós pecadores e por toda a humanidade. Bom, o terceiro ato é a graça. A graça é um favor imerecido, que exclui qualquer mérito humano. Quais são as características da graça? Bom, a graça não se limita para algumas pessoas, mas para todos que nele crêem. O quarto ato que resulta na salvação do homem é a fé. A salvação é de graça, mas para a gente acessar a salvação é necessário crer. Marcos 16:16 vai falar assim: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Bom, o quinto, nós vamos falar agora sobre o arrependimento. O arrependimento dá do interior do homem quando ele sente remorso, tristeza pelo mal que praticou e deseja abandoná-lo. Arrependimento e tristeza pelo pecado e a mudança de vida. Lá em Mateus 4,17 diz: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então é necessário que você se arrependa dos seus pecados para que você obtenha a salvação. O sexto ato que resulta na salvação do homem é a conversão. É a pessoa se arrepender e querer mudar de vida, é querer mudar de pensamento, de direção, de comportamento, é abandonar o pecado e voltar para Deus. Assim, a palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17:
Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. O sétimo ato, depois do arrependimento e do convertimento para Cristo, é a reconciliação. Depois do arrependimento e do convertimento para Cristo, a pessoa faz a comunhão, que antes havia sido quebrada pelo pecado. O oitavo ato que resulta na salvação do homem é a regeneração, ou seja, através do Espírito Santo, Deus transforma a mente e o coração da pessoa e a pessoa tem um novo nascimento. E a pessoa passa a obter a natureza divina, a participar da natureza divina. Que nem em João, no capítulo 3, versículo 3, Jesus declara, para Nicodemos que ele declara, na verdade vos digo, se não nascer de novo, não podereis ver o reino dos céus. Então a regeneração é a transformação do homem interior através do Espírito Santo. Bom, o nono ato é que nós somos declarados justos diante da presença de Deus. E o décimo e último ato que resulta na salvação do homem é a santificação, ou seja, o homem é declarado santo diante de Deus, ou seja, ele é separado do pecado. Sabe, a santificação é um ato indispensável para vermos o Senhor. Lá em Hebreus vai falar assim: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Esse é um versículo de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. E essa santificação, ela é progressiva, ela é gradual, sabe? Então ela não é imediata, ela vai crescendo. Sabe, a vereda nossa, É como o raiar do dia, Que vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. Assim é a santificação. Ela vai crescendo, 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 E é assim, galera, que nós terminamos mais esse vídeo. Se você gostou, se você sabia ou não sabia, comente embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau!